Bom dia, meus irmãos. Vamos para mais um dia de leitura bíblica. Estamos lendo a Bíblia completa, em ordem cronológica, nesse ano de 2026 e estamos lendo o livro de Êxodo. Vamos continuar a leitura nesse dia, em nome de Jesus. E se você está novo por aqui, quero convidar você a se inscrever no canal, deixar um like, deixar um comentário e compartilhar esse vídeo com quem você ama. Amém? A leitura de hoje é no livro de Êxodo, capítulo 16, que diz assim a palavra de Deus. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim, que situa-se entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que deixaram o Egito. Toda a comunidade israelita começou a murmurar contra Moisés e Arão em pleno deserto. E os filhos de Israel reclamaram com Moisés e Arão: Antes fôssemos mortos pela mão de Iavé na terra do Egito, quando estávamos sentados próximos às panelas de carne e podíamos comer pão com fartura. Evidentemente, nos trouxeste a este deserto para fazer toda esta multidão morrer de fome. Então Iavé disse a Moisés: Eis que farei descer pão do céu. Aleluia! Sairá o povo e colherá a porção de cada dia, a fim de que eu ponha à prova, para ver se anda ou não na minha lei. Porém, no 6º dia, trarão para serem preparados 2 tantos do que recolheram nos outros dias. Então Moisés e Arão admoestaram toda a comunidade israelita ali reunida. À tarde sabereis que foi o Senhor quem vos fez sair da terra do Egito. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto Iavé ouviu as vossas murmurações contra ele. Nós, contudo, o que somos para que reclameis contra nós? Disse mais Moisés: O Senhor vos dará esta tarde carne para comer, e pela manhã pão com fartura, pois ouviu a vossa queixa contra ele. Porquanto nós, o que somos, não são contra nós as vossas murmurações, e sim contra a pessoa de Iavé. Então disse Moisés a Arão: Dize a toda a comunidade dos filhos de Israel: Aproximai-vos da presença do Senhor, pois ele ouviu as vossas queixas. Ora, quando Arão falava a toda a comunidade israelita reunida, eis que olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor surgiu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés afirmando: Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes, pois, que ao crepúsculo comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou Iavé, o vosso Deus. No final daquela noite, apareceu um grande bando de codornas. Eram tantas aves que cobriram o acampamento. E no dia seguinte, ao alvorecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Glória a Deus! Quando se evaporou a camada de orvalho que caíra, flocos semelhantes à geada estavam depositados sobre a areia do deserto. Assim que os israelitas observaram tudo aquilo, começaram a questionar uns aos outros: Que é isto?
pois não sabiam do que se tratava aquela coisa sobre o chão. Explicou-lhes Moisés: isto é o pão que Iavé vos deu para vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordena: cada chefe da família colha dele quanto baste para comer, um homer jarro para cada pessoa que habita em sua tenda. Os filhos de Israel fizeram como lhes fora orientado e recolheram uns mais, outros menos. Quando mediram com o homer em quantidade de jarros colhidos, aconteceu que quem tinha pego muito não teve demais, e também não faltou nada para os que haviam recolhido pouco. Cada um acabou colhendo na medida certa o quanto precisava de fato. Então Moisés orientou-os: ninguém guarde o que colheu para a manhã seguinte. Mas eles não deram ouvidos a Moisés, e alguns guardaram para o dia seguinte certa provisão. Porém, aquele alimento criou bichos e começou a cheirar muito mal, e por isso Moisés se indignou contra eles. Colhiam, portanto, esse alimento manhã após manhã. Cada um pegava o que podia comer, e quando o sol fazia sentir o seu ardor, o floco se derretia sobre o solo. Ora, no sexto dia, colheram pão em dobro, 2 hómeres, que são jarros, por pessoa. E todos os líderes da comunidade foram comunicar isso a Moisés, que lhes esclareceu: eis que ordenou o Senhor, amanhã é o dia do repouso sagrado, Shabat, o sábado consagrado ao Eterno. Os que quiserdes assar esse alimento no forno, assai. Os que desejardes cozer em água, cozei-o. Mas tudo o que sobrar, separai, guardando para amanhã do sábado. E assim procederam, guardando o alimento colhido até a manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem criou qualquer bicho. Então ordenou-lhes Moisés: comei-o hoje, porque este é o dia do Shabat, sábado do Senhor, e portanto não achareis o alimento depositado sobre o solo do campo. 6 dias o recolhereis, mas o 7º dia é o Shabat, sábado, não o encontrareis no chão. Mesmo assim, no 7º dia saíram alguns do povo para colhê-lo, porém, de fato, não o acharam. Então admoestou o Senhor a Moisés: até quando recusareis obedecer aos meus mandamentos e minhas leis? Vede que o Eterno vos deu o Shabat, sábado, e que por isso vos dará ao 6º dia pão por 2 dias. Cada pessoa fique onde está. Ninguém deve sair da sua habitação no 7º dia. Então o povo descansou no 7º dia, e a casa de Israel deu aquele alimento o nome de maná. Aquele pão era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Disse Moisés: foi isto que o Senhor ordenou: enchei deste alimento um jarro equivalente a um homer, a fim de conservá-lo para vossas futuras gerações, para que possam ver o pão que vos dei no deserto, quando vos tirei da terra do Egito. Então Moisés orientou Arão: toma um vaso com capacidade para 2 litros e enche-a
enche-o de maná e coloca-o diante do Eterno, a fim de que seja guardado para nossos descendentes. Como Yahvé havia ordenado a Moisés, Arão o depositou diante da arca do testemunho para preservá-lo. Os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. E um homem, jarro, equivalia à 10ª parte da efá, arroba. Êxodo capítulo 17. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim para as etapas seguintes, caminhando de um lugar para o outro, de acordo com as ordens do Senhor, e acamparam em Refidim, porém lá não havia água para beber. E o povo se desentendeu, pois com Moisés lhe exigiu: dá-nos água para beber. Ao que lhes respondeu Moisés: por que discutis comigo? Por que colocais o Senhor à prova? Ali o povo teve muita sede e protestou contra Moisés, exclamando: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede a nós, a nossos filhos e a nossos animais? Então Moisés rogou a Yahvé, clamando: que farei a este povo? Pouco falta para que me apedrejem. E Yahvé respondeu a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos líderes de Israel. Leva contigo na mão o cajado com que feriste o Nilo e vai. Eis que estarei à tua espera no alto da rocha do monte Horebe. E baterás na rocha e sairá dela água, e o povo dela beberá. E Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. E deu àquele lugar o nome de Massá e Meribá, porque ali os israelitas protestaram e puseram o Senhor à prova, questionando o Senhor: está mesmo entre nós ou não? E aconteceu que os amalequitas vieram atacar os filhos de Israel em Refidim. Então Moisés ordenou a Josué: escolhe homens e amanhã saí para combater contra Amaleque. Eu me posicionarei no alto da colina com o cajado de Deus em minhas mãos. Fez Josué como Moisés tinha orientado e saiu para lutar contra os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto da colina. Durante o tempo em que Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia no combate. Quando, porém, Moisés baixava as mãos cansadas, Amaleque tinha vantagem. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas. Tomando então uma pedra, puseram-na debaixo dele, para que nela pudesse assentar-se. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado. Assim, suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué pôs em fuga Amaleque e seu povo, aleluia, ao fio da espada. Então Yahvé ordenou a Moisés: escreve isto para memorial em livro e declara a Josué que hei de extinguir a memória dos amalequitas de debaixo do céu. Depois Moisés construiu um altar e pôs-lhe este nome Adonai Nissi. O Eterno fez-me aqui um grande milagre. Porque ele declarou: porquanto Deus levantou a sua bandeira de guerra e jurou sobre seu trono
que o Eterno lutará contra os amalequitas de geração em geração. Aleluia, meus queridos. Essa foi a leitura de hoje. Deus abençoe sua vida. Amém.